Daniel capítulo 9, onde nós paramos, versículo 20. Senhor, nos encomendamos a Ti, Senhor, nos encomendamos a ação do Teu Espírito Santo, que foi nos enviado para nos conduzir à verdade, para nos falar de Cristo, para nos revelar as coisas futuras. Nós pedimos, Senhor, Teu Espírito faça esse bom querer do Senhor em cada um de nós. Teu Espírito nos dê revelação e entendimento, compreensão da palavra do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado, e o pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Então vamos reprisar aqui, irmãos, o contexto. Nós sabemos que Daniel está em Babilônia. Daniel é um alto ministro da corte, muito afamado, embora não prestigiado por toda a sua sabedoria e entendimento, mas ele é um homem de destaque, ele goza de todo o conforto, de toda a riqueza em Babilônia, mas ele, lendo os profetas, certamente Isaías e Jeremias, compreende que os 70 anos de duração do cativeiro estavam chegando ao fim. Então, diante dessa leitura da palavra de Deus, ele se põe a orar. Ele se põe a orar em favor de Israel e em favor do Santo Monte de Deus, da cidade de Jerusalém. E ele, então, com o coração aplicado a compreender, a humilhar, a buscar a face de Deus, vai ser atendido. Ele que busca entendimento há cerca de 70 anos, vai receber uma revelação de não só 70 anos, mas de 70 vezes 7. Ele terá a sua visão ampliada. O Senhor é aquele que faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Ele está pedindo há cerca de 70 anos, mas ele vai receber revelação de 490 anos. Então ele está orando, versículo 20, falava eu ainda e orava, falava. Irmãos, a oração é uma fala. Jesus Cristo diz que nós não devemos usar de repetições, de rezas. Ele está falando, ele está conversando, ele está com suas próprias palavras se dirigindo a Deus. Falava eu ainda e orava. Então você vai derramar o seu coração de Deus, não com palavras decoradas, repetidas, mas com suas próprias palavras. Falava eu ainda e orava, e confessava o meu pecado. Mas Daniel pecou? Sim, irmãos, Daniel pecou. Embora a Bíblia não relate qual seja o seu defeito, ele pecou. Embora a Bíblia não fale, por exemplo, defeitos de José do Egito, ele pecou, porque a Escritura diz, todos pecaram. Embora os homens fizessem um dossiê contra Daniel, não acharam em Daniel crime algum. O rei Dario também não achou em Daniel crime algum. Mas Daniel, assim como nós, pecamos. 1 João diz que se alguém disser que não peca, é mentiroso. Todos pecaram. E todos somos salvos pela graça de Deus. Então Daniel diz, confessava o meu pecado e confessava o pecado do meu povo de Israel. Então Daniel não ora apenas por si mesmo. Daniel não se queixa apenas dos seus próprios pecados, mas Daniel também se queixa do pecado do povo de Deus. Muitas vezes nós não temos esse coração de Daniel. Em vez de nos associarmos ao povo de Deus, à igreja do Senhor, nós acusamos, fazemos aquele papel de Satanás, acusamos. Olha aí, Senhor, o teu povo pecando. Olha aí, Senhor, o teu povo errando. Olha aí, Senhor, a igreja. Olha aí esses pastores trazendo desonra para o nome do Senhor. Não, Daniel assume o pecado do povo, do seu povo. Daniel é um com o povo. Irmãos, essa é a verdade, essa é a revelação acerca da unidade. Por que nós nos reunimos apenas em nome de Jesus? Porque nós somos um. Nós não podemos dividir.
Ah, não, eu sou batista, eu sou presbiteriano. Não, eu sou um com todo o povo de Deus. Eu sou irmão de todos aqueles que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus, Senhor deles e Senhor meu. Eles são o meu povo. O meu povo não são simplesmente os batistas, ou os assembleanos, ou os pentecostais. Por que eu vou reduzir? Se Jesus me deu toda a irmandade para ser minha irmandade. Daniel então se associa ao povo do Senhor. Eu confessava o meu pecado e o pecado do meu povo de Israel. Lançava a minha súplica perante a face do Senhor. Então as nossas orações, irmãos, não devem ser simplesmente repetição. E as nossas orações também devem ter a carga, uma emoção, deve ter envolvimento. Diz que ele lançava a sua súplica. Então há a emoção envolvida, há um sentimento, há dor, há choro. Então você vai derramar o seu coração, não apenas falar igual um papagaio diante de Deus, você vai trazer o seu coração. Senhor, nós estamos aqui muito tristes, Senhor. Sim? Senhor, nós estamos aqui muito tristes, por isso que está acontecendo. Ó Senhor, nós estamos aqui muito alegres, por isso que o Senhor nos fez. Cadê a emoção, meu irmão? Não. Então Daniel derrama-se em súplicas. Então Daniel nos ensina, irmãos, a ser espontâneos e a sermos também, vamos dizer, apaixonados. Envolver sentimento naquele pedido a Deus. Perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Em todo o esplendor de Babilônia, em toda a glória de Babilônia, ali em Babilônia, irmãos, constava uma das 7 maravilhas do mundo antigo, os jardins suspensos. Babilônia certamente agradava aos olhos, mas Daniel está suplicando por uma parte da terra desprezada, Jerusalém, o Monte Sião. A cidade estava em ruínas. Que atrativo havia em Jerusalém para os olhos humanos? Mas Daniel, em toda a sua glória, volta-se para aquilo que é desprezado aos olhos do mundo, mas é exaltado pelo Senhor, o Monte Santo de Deus. Deus não desprezou para sempre Jerusalém. Deus tem Jerusalém em alta consideração. Marque aí, vamos para Isaías. Isaías 62. Isaías 62. Por amor de Sião, me não calarei, e por amor de Jerusalém, não me aquietarei, até que saia a sua justiça como resplendor, e a sua salvação como uma tocha acesa. As nações verão a tua justiça, e todos os reis a tua glória, e serás chamada por um nome novo, que a boca do Senhor designará. Serás uma coroa de glória na mão do Senhor, um diadema real na mão do teu Deus. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada ou casada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Então aqui há uma profecia acerca de Jerusalém. O que Deus vai fazer com Jerusalém?
Irmãos, no versículo 1 diz: por amor de Sião, me não calarei. Quem é esse que não vai ficar calado acerca de Sião, acerca de Jerusalém? Aqui está na primeira pessoa. De quem fala Isaías? Isaías está falando de quem? Será que Isaías tinha esse amor por Jerusalém? Certamente tinha. Mas Isaías está falando de si mesmo? Quem é esse? Quem é esse aqui, irmãos? Eu não me calarei. Você quer descobrir? Vê o capítulo 61. 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor. Quem pronunciou essas palavras na sinagoga de Nazaré? Aí diz assim: hoje se cumpriu essas palavras. Então, acerca de quem Isaías está falando? Jesus Cristo, o Messias. Isaías profetizou pelo Espírito de Cristo que nele estava. Então, esse que não vai se calar acerca de Jerusalém é Jesus Cristo. Jesus Cristo mesmo hoje, lá no céu, à direita do Pai, intercedendo por nós, cuidando da igreja, sua noiva, Jesus Cristo tem uma preocupação com Jerusalém. Ele não esqueceu de Jerusalém. Ele não esqueceu de Israel. Ele não se esqueceu das alianças que seu pai fez com Abraão, Isaque e Jacó. Jesus Cristo não se calará. Jesus Cristo reivindicará Jerusalém, a cidade do grande rei, a cidade dele mesmo. Jesus Cristo ama Sião, Jesus Cristo ama Jerusalém. E Jesus Cristo então quer mudar a sorte de Jerusalém. E como é que essa sorte de Jerusalém vai ser mudada? O que vai acontecer antes da manifestação da glória em Jerusalém? O que tem que acontecer? O que vai acontecer, irmãos? Versículo 6 do 62. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis. Então o que vai acontecer antes de Jerusalém ser exaltada? Hoje Jerusalém que é chamada de desamparada, abandonada. Hoje que nós não vemos os reis atestando a glória de Israel, o que tem que acontecer antes? Haverá um movimento de oração. Jesus Cristo despertará algumas pessoas, que ele diz aqui que são guardas, que estarão orando de dia e de noite. Haverá esse movimento. Jesus Cristo despertará essas pessoas. O Espírito do Senhor despertará essas pessoas e elas intercederão por Jerusalém. Mesmo, está dizendo aqui. E pela oração delas, então o Senhor se moverá, o Senhor agirá. Versículo 7. Nem deis a ele descanso. Então será um movimento de oração contínuo, até que seja respondido, atendido. Irmãos, já houve na igreja um movimento de oração que durou 100 anos, né? Os irmãos falam, mas por outros propósitos. Agora aqui será por esse propósito específico, a manifestação do Senhor, a vinda em glória para Jerusalém, a restauração de Israel. Então haverá essa oração. E Deus ouvirá, Deus atenderá e enviará o Salvador, enviará o Messias, trazendo salvação em suas asas. Voltando para Daniel capítulo 9. Então Daniel, mesmo na glória de Babilônia, se lembra da desprezada Jerusalém e ora por aquela cidade, pelo Monte Santo de Deus. Versículo 21. 9:21, falava, novamente, irmãos, atestando que nós não devemos ficar em repetição, em reza. Deixa eu orar aqui 300 Pai Nosso. Não é esse o propósito de Deus. Você fale espontaneamente, fale as suas palavras, abre seu coração diante de Deus.
falava, ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Então dá a entender que o Daniel está orando com o olho aberto, né? Não tem importância, irmão, orar com o olho aberto, não. Às vezes a gente fecha para não distrair. A gente fecha o olho para concentrar. Mas se olhar com o olho aberto também, você não tem problema. E se você for expulsar demônio também, ora com o olho aberto, tá? Se for orar para alguém, olha. Ou senão você fecha um, deixa o outro aberto. Assim. Às vezes você não tem um discernimento espiritual, mas você vai ter um discernimento físico ali. Às vezes a pessoa vai estar lá retorcendo. E você vê, né? Você vê e você dá a ordem. Saia! Em nome de Jesus. Então dá a entender aqui que Daniel está com o olho aberto. E ele vê um homem voando rapidamente. Interessante, né? Não sei se ele fazia assim igual o Superman. Acho que não, né? Mas de alguma forma Daniel diz, ele está voando, o Gabriel está voando. E diz, velozmente, rapidamente. Tem uma passagem nos Salmos que diz que Deus faz dos seus ministros ventos. Então o Gabriel foi feito um vento. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, mas é homem ou é anjo? É um anjo em manifestação humana. Quando Abraão recebeu visitantes ali na sua tenda, ele recebeu 3 visitantes com aspecto humano, o Senhor e 2 anjos. E eles comeram aquilo que Abraão serviu, comeram leite. E hoje tem gente que é contra leite, né? Não pode comer leite. Comeram queijo. Comeu queijo? Queijo? Alguma coisa do leite lá. Pode comer, irmãos. Lá em 1 Timóteo diz que os alimentos são santificados pela oração, pela palavra. Tudo que Deus criou é bom. Então o Gabriel, esse anjo, veio em um aspecto humano. Que eu tinha observado na minha visão ao princípio. Aqui, irmãos, Daniel está falando de uma visão que ele teve lá 12 a 15 anos atrás. Nem sempre as manifestações do Senhor são constantes. Mas há alguns profetas por aí que eles têm profecia todo dia, né? Sonhei! O Senhor me falou! Será que é bem assim? Não sei se é bem assim. Os exemplos que nós temos são mais esporádicos. Há 12 anos, há 15 anos atrás, Daniel tinha tido essa experiência com Gabriel. E ele ficou ali naquele período, meditando, matutando, pensando. Só muitos anos depois é que ele vai ter mais clareza, ou outra manifestação, ou outra experiência semelhante. Que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente, voando, me tocou a hora do sacrifício da tarde. Tocou para chamar a atenção. A hora do sacrifício da tarde. Mas estava havendo sacrifício naquele momento que Daniel está orando? Não. Mas aquela hora, 3 horas da tarde, lá em Jerusalém, se tivesse tudo normal, se tivesse o templo, se tivesse o serviço de sacerdotes, naquele momento estariam sacrificando. O relógio de Daniel, ou a agenda de Daniel, era conforme o culto, conforme o serviço sagrado. O coração de Daniel era voltado para o relógio de Deus. Ele está cheio de afazeres, poderia estar cheio de afazeres ali em Babilônia, mas todo dia ele tinha a prática de reservar 3 momentos, abria a janela de sua casa e orava voltado para Jerusalém. O coração de Daniel é um coração de Sião. Ele em Babilônia manifesta ser forasteiro, peregrino, estrangeiro. E o seu coração está sempre voltado para o relógio, o tempo de Deus. Então, na hora do sacrifício, 3 horas da tarde, o Gabriel encontra Daniel. Versículo 22. Ele queria instruir-me. Então, eis aí um anjo querendo ensinar. Ele queria instruir-me. Eis aí um professor.
E o que o professor precisa? Ou o que o professor gostaria de ter? Um aluno, né? Capítulo 10, versículo 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então eis aí um professor querendo ensinar a um aluno que queria aprender. Daniel tem esse coração ensinável. Daniel se aplicou, desejou compreender. Que maravilha! Se todos os alunos fossem assim, né, Walter? Professor, posso ir no banheiro? Às vezes não está nem com necessidade. É porque está achando a aula chata. Não quer aprender. Mas o anjo quer ensinar. Por que o anjo quer ensinar? É porque o anjo foi enviado para ensinar. Porque havia alguém desejoso de aprender. Daniel tinha aplicado o coração para aprender. Assim também, irmãos, nós devemos ser discípulos ensináveis, alunos aplicados. Senhor, me ensina. Senhor, eu quero saber, eu quero entender. Então ele saiu, ele veio para instruir Daniel. Versículo 22:9. Ele queria instruir-me. Falou comigo e disse: Daniel. Uai, ele sabia o nome daquele homem? Os anjos sabem o nosso nome? Há pessoas que te conhecem que você não conhece? O que você acha? Você é conhecido, pessoas que te conhecem. Aqui o anjo pronuncia o nome de Daniel. Daniel sabia pelo nome. Lá no livro de Atos nós temos experiência de anjos dizendo que conheciam Paulo. Sabemos quem é Paulo. Então Daniel é conhecido nas regiões celestes. Gabriel é enviado exclusivamente com essa tarefa. Vai lá, vai a Daniel. Está vendo lá? Meu servo, aquele lá, Daniel. Vai até ele. Conhecido nas regiões celestes, Daniel. Chamou pelo nome. Chamou pelo nome. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece o nosso nome. O Senhor conhece as nossas circunstâncias. O Senhor conhece as nossas necessidades. O Senhor nos chama. Diz a palavra de Deus que até mesmo os fios dos nossos cabelos estão enumerados. Até o número dos nossos cabelos Deus conhece. Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. Saí para fazer-te entender o sentido. Nem tudo, irmãos, que está escrito está revelado. Há muita sabedoria, há muito entendimento oculto naquilo que foi escrito. Então Daniel lê Jeremias, Daniel lê Isaías, mas não entende tudo. E Gabriel vem da parte de Deus para lhe dar entendimento, para fazer com que ele tenha o sentido. Versículo 23. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. No princípio das súplicas, Daniel não precisou ficar ali suplicando 1 ano, 2 anos, 10 anos. Daniel era um homem muito amado. Bastava suplicar, Deus já atendia. Daniel é um filho muito amado, a quem um pai depressa quer atender. No princípio, Daniel abriu os lábios, Deus já enviou a resposta. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Que ordem? A ordem para que Gabriel viesse até ele ensiná-lo. Diz aí o versículo 22, ele queria instruir-me. Mas diz aí o versículo 23, saiu a ordem. O Gabriel queria ou Gabriel era obrigado? O Gabriel queria ensinar ou ele era obrigado a ensinar? Lá vai o professor Walter, 5 horas da manhã acordar, que maravilha, hoje eu vou lá dar aula de geografia.
e também de história. Não vai dar aula não para você ver, senão você vai passar fome, meu. Paulo falava, ai de mim se não pregar o Evangelho. Mas Paulo pregava por obrigação ou de boa vontade? Também de boa vontade. Ele evangelizava de coração, ele gostava, ele apreciava. O Gabriel recebeu a ordem, o anjo Gabriel, mas Gabriel também queria. Só quero dar pegar alguma aplicação para nós. Existem as ordens de Deus, mas que nós possamos pegar essas ordens de Deus e praticar de coração. Eu amo, Senhor, a Tua palavra. Eu amo, Senhor, os Teus mandamentos. Os mandamentos do Senhor não são penosos. Os mandamentos do Senhor são o meu prazer. Gabriel quer ensinar, embora ordenado. Você quer ministrar, você tem aquela obrigação, mas você também ama. Se você é vocacionado, você também ama. Você não faz simplesmente pelo salário, mas também porque é seu prazer, o seu desejo. Saiu a ordem. Então os anjos de Deus, irmãos, estão sujeitos a ordens. Os anjos de Deus estão sujeitos à autoridade, à obediência. E a igreja também manifesta essa obediência. A igreja se submete ao cabeça, que é Cristo. E isso tudo é um espetáculo para os anjos. Os anjos estão aí assistindo a nossa obediência a Cristo, a nossa sujeição a Cristo. Por isso que fala, a mulher tem que usar véu por causa dos anjos, porque eles estão vendo. Não é por causa dos homens, por causa dos anjos. Manifestando que Cristo é o cabeça de todo homem, o homem é o cabeça da mulher. E Deus é o cabeça de Cristo. Recebi, saiu a ordem e eu vim. Saiu a ordem e eu vim. Então Deus ordenou, eu obedeço. Deus ordenou, Gabriel, vai. E Gabriel diz, sim. E Gabriel vai. Saiu a ordem e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Que coisa! Olha o que Gabriel reparou, olha o que Gabriel percebeu do relacionamento dele com Deus. Olha o que Gabriel percebeu que Deus tinha para com o seu servo, amor. Gabriel percebeu isso. Não é simplesmente por falar, às vezes aquilo que Deus fazia, aquilo que estava no conselho de Deus, fez com que Gabriel atestasse, esse Daniel é muito amado. És muito amado. Os anjos perceberam isso, que Daniel era muito amado. Muito amado. E esse é um privilégio, irmãos, apenas de Daniel? Não. Privilégio para todos nós. Nós também podemos ser muito amados por Deus. Nós somos amados por Deus? Somos. De tal maneira, Deus amou o mundo, que deu o seu Filho Jesus Cristo. Sim, nós somos amados. Mas nós podemos ser bem, muito mais amados. Jesus Cristo diz, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Então eis aí o segredo. Você quer ser amado por Deus? Ame o seu Filho Jesus Cristo. Se você amar o Filho de Deus, você será amado por Pai. Como é que eu posso saber se eu amo o Filho de Deus? Se eu amo as palavras de Jesus. Você ama as palavras de Jesus? Você conhece as palavras de Jesus? Você sabe as palavras de Jesus de cor? Eu sei as palavras de Jesus de cor. O Pai Nosso. Mas será que é só o Pai Nosso que você tem que saber, decorar, ter em mente? Se você ama, você sabe as palavras daquela pessoa. Você lembra as palavras daquela pessoa. Você dá atenção às palavras daquela pessoa. E também você, então, obedece às palavras daquela pessoa. Então, é esse privilégio de ser muito amado por Deus, podemos também desfrutar. Se nós amarmos Jesus, amarmos as suas palavras, obedecermos às suas palavras, Deus também nos amará. És muito amado. Eu vim para te declarar, porque és muito amado.
Final do 23. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Considera. Então, irmãos, você também tem que aplicar a sua mente, as suas faculdades, para entender a palavra de Deus. Você vai ler e você tem que perguntar: entendeu, Samuel? Não entendi não. Então lê de novo. Busca o entendimento, considera e entende. Então você vem numa reunião, participa de uma reunião, participa de uma pregação, e no final alguém te pergunta: o que o pregador diz? Ah, sei não. Ué, irmãos, qual o sentido? Aproveita esse momento que você está aqui, presta atenção, fixa a sua atenção, considera e entende. E a Bíblia diz: se as irmãs não entenderem, o que é para fazer? Perguntar aos maridos: aí, Walter, me explica o que você ouviu lá hoje? Ah, Maria, não sei não, meu bem. Me explica direito. Por quê? É para ter proveito, é para ter desenvolvimento, irmãos. Desenvolvimento mental, intelectual. O Senhor quer nos santificar, tanto corpo, alma e espírito. Considera e entende. Daniel, eu vou te falar, presta atenção. Considera e entende a visão. Versículo 24. As 70 semanas de Daniel. A profecia mais famosa do livro. E os irmãos perguntam: quando é que você vai falar das 70 semanas de Daniel? Fala rapidinho, né, Alemar? 10 minutinhos. 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Versículo 16, irmãos. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, se tornaram Jerusalém o teu povo, opróbrio para todos que estão ao redor de nós. Então o interesse de Daniel é acerca da cidade de Jerusalém, acerca do povo de Israel, e por isso ele ora. O interesse de Daniel é para que Deus perdoasse Jerusalém, para que Deus tirasse Jerusalém da vergonha e do opróbrio. Esse é o interesse de Daniel. Então essa oração vai ser respondida muito mais do que o Daniel está pedindo. Daniel está perguntando há cerca de 70 anos, mas o anjo vai trazer há cerca de 70 vezes 7. Aí no início do 24 diz 70 semanas. Irmãos, no original não diz respeito a semana de 7 dias. No original diz 77. 77. 77, 490. 490 o quê? 490 minutos? 490 horas? A profecia se cumpriria em 490 dias? Aqui fala de edificar uma cidade, fala de cessar a iniquidade, selar a visão, ungir o santo dos santos, fala de destruição de cidade, fala de aliança de um príncipe. Será que tudo isso se cumpriria em 490 dias? Não. 490 anos. 490 anos. 70 semanas, ou 77 de anos. 490 anos. Vamos voltar lá, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, ou seja, 490 anos estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade.
sobre o teu povo. O povo é de quem? Sobre o teu povo. Quando Daniel está orando, ele está orando, Deus, o teu povo. Mas quando Deus responde, o que Deus responde? Daniel, o teu povo. O povo é de Daniel ou o povo é de Deus? Criança feita em pai? Hã? Criança feita em... Quem que é o pai? Quem que é o pai desse menino? Eles falam que criança feita não tem pai, né? Daniel está levando a Deus um problema do povo de Deus, mas Deus responde, é o seu povo. 490 anos estão determinados sobre o teu povo. Agora então, o povo de Daniel é o mesmo povo de Deus. Nós vemos a identidade, a unidade. Mas o povo de Deus é o nosso povo. A igreja de Deus é a nossa igreja. O corpo de Cristo é o nosso corpo. O rebanho do Senhor é o nosso rebanho. Não separe você o que Deus uniu. Somos um. E a nossa causa é o problema de Deus. Não, é o meu problema. A vergonha do povo de Deus é a vergonha do meu povo. Daniel, o teu povo, a tua santa cidade, 490 anos estão determinados sobre o teu povo. Quem determinou? Daniel nos fala, Deus é aquele que remove reis e estabelece reis. Deus é aquele que muda os tempos e as estações. Deus é aquele que fixa, determina. Deus é aquele que tem controle, irmãos, do tempo, da agenda. O mundo, irmãos, as nações, não são como um carro desenfreado, ou não andam ao seu bel prazer, fazendo simplesmente o que querem. Não é assim. Deus está no controle de tudo. Lá no livro de Apocalipse, quando João sobe ao céu, ele vê no trono, aquele que está sentado no trono, com um livro selado, escrito por dentro e por fora, o livro da história do universo. Deus tem o controle da história. Deus determina os tempos. É Deus que estabeleceu. Jerusalém, sobre ti está determinado 490 anos. Pronto. Deus é dono da história. História em inglês, como é que é a palavra história em inglês? Quem sabe inglês aí? History Channel. History. Alguns dizem então que isso his. E his em inglês, o que é? His, pronome possessivo. Traduz para mim, his, dele. History. History. História. História de quem? A história do mundo é a história dele. History. His history. His history. Sua história. História dele. Dele quem? Jesus. Deus tem o controle da história. Tudo está determinado, planejado. 490 anos estão determinados sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Daniel está pensando apenas em 70 anos, mas Deus vai muito além. Daniel, não é apenas 70, são 490 anos. A rainha de Sabá ouviu falar da fama de Salomão, mas quando ela vem pessoalmente diante de Salomão e escuta as palavras de Salomão, ela fica maravilhada. Não me contaram nem metade. Tamanha era a sabedoria de Salomão. Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. 490 anos estão determinados sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. E ele então vai resumir o propósito da visão em cinco ações de Deus. 1, versículo 24, cessar a transgressão. 2, dar fim aos pecados. 3, expiar a iniquidade.
Quarta função, trazer a justiça eterna. E, finalmente, selar a visão então são 6, né? E a profecia. E ungir o santo dos santos. Esses 490 anos, nesses 490 anos, essas ações de Deus seriam feitas. O problema do pecado seria resolvido. E o estabelecimento do santo dos santos seria feito. Versículo 25. Sabe e entende. Sabe e entende. Então nós temos nossos filhos, quando criancinhas, nós os ensinávamos a palavra de Deus. Mas será que eles entendiam a palavra de Deus? Às vezes eles até falavam as palavras decoradas. Às vezes iam aqui na frente e mencionavam e citavam, de cor e salteado. Mas não é para Daniel apenas saber de cor, não é para Daniel apenas ter a informação das profecias, é para ele entender. Irmãos, não é apenas para nós conhecermos mentalmente a Escritura ou decorarmos, é para nós entendermos. Sabe e entende. Sabe e entende. Você vai conseguir entendimento, você passar a meditar. Às vezes você decora a palavra, pega aquela palavra que está na sua mente, pega aquela palavra decorada e passa a meditar nela. E você pode receber entendimento assim. Sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se retificarão, mas em tempos angustiosos. Desde a saída da ordem para restaurar. Então Jerusalém poderia ser restaurada de qualquer maneira? Bastava os judeus terem vontade de restaurar Jerusalém, que poderiam restaurar? Irmãos, era proibido. Não era permitido restaurar Jerusalém. Para restaurar, tinha que ter uma ordem. Tinha que ter uma ordem. Como naqueles municípios bem direcionados, bem regrados, onde as pessoas não fazem construção do jeito que quiser, tem que ter uma ordem, né? Como é que chama? Tem que ter Isso, tem que obedecer o plano diretor. Deveria ter fiscalização, mas não tem, né? Às vezes vão fazer nas casas aí, de qualquer jeito. Então não bastava os judeus quererem edificar Jerusalém, tinha que ter uma ordem. Oh, mas quem mandava nos judeus? De onde viria essa ordem? De onde viria essa ordem, irmãos, para edificar Jerusalém? Quem mandava em Jerusalém? Não, era o Senhor. Sim, o Senhor manda em tudo, mas humanamente falando. Onde, irmãos, entra o reino de Israel na estátua de Nabucodonosor? Que a cabeça era de ouro, peito de prata, quadril de bronze, ventre de bronze, pernas de ferro, pé de ferro e barro. Onde está Israel nisso aí? A cabeça era Babilônia, o peito. Quem que veio depois de Babilônia? Medo-Pérsia. Quem que vai suceder a Medo-Pérsia? Alexandre o Grande. Grécia. Depois da Grécia viria quem? Roma. E depois de Roma? O Império do Anticristo. Ué, e Israel? Onde está nisso? Está na pedra. Então, nesse momento em que tem essa estátua, o tempo dos gentios, Israel não manda nada. Outros reis mandam sobre Israel. A ordem viria, irmãos, do imperador. A ordem viria... O Vaguinho está falando que é Ciro. Será que é Ciro? Quem dá mais? Errou! Vamos ver, Vaguinho. Vaguinho, versículo 25.
desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Ciro deu uma ordem. Ciro deu a ordem para edificar Jerusalém? Não. Ciro deu a ordem para edificar o templo. Aqui a ordem para edificar a cidade. Quem deu essa ordem, irmãos, foi Artaxerxes, no 20º ano do seu reino. E por que ele deu essa ordem? Porque o seu copeiro orou. Não despreze os copeiros, hein? Os serviçais, as faxineiras. Neemias, quando ouviu notícias de Jerusalém do seu irmão Anani, Neemias ficou muito triste. E Neemias jejuou e buscou a Deus e orou pela cidade. E certo dia, então, Neemias está lá diante do rei, servindo o vinho. E Neemias fala: eu nunca estive triste diante do rei. E ele está lá servindo o vinho e o rei vê ele com aquela cara triste. O que você acha, Walter? Hoje peguei o Walter para cobaia. O que você acha, Walter? O copeiro com a cara triste, servindo vinho. Bebe aí. Bebe? O que você acha, Walter? Não dá para suspeitar? Será que tem veneno nesse vinho? Então Neemias fala: eu nunca estivera triste na presença do rei. E quando o rei então falou: por que você está triste? Ele fala: eu temi. E naquele momento ele faz uma oração relâmpago, um pensamento. Ele ora a Deus, para que Deus concedesse graça. E ele então explica: ó rei, como é que eu não estaria triste se a cidade dos sepulcros de meu pai está destruída? Aí o rei fala: o que você quer? Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá edificar, deixa eu ir lá construir a cidade. E o rei deu a ordem. Viu, Vaguinho? O rei deu a ordem. 14 de março de 445 a.C., 14 de março, foi dado o pontapé. Foi iniciado o cronômetro dos 490 anos. Começou a contagem. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar, para edificar Jerusalém, até ao ungido, ungido, em hebraico, Messias, em grego, Cristo. Sabe e entende, até a ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a Cristo, ao príncipe, 7 semanas e 62 semanas. Quem é bom de matemática? 7 mais 62. 69. Mas o anjo Gabriel falou que eram 70, então está faltando uma. 69. Da ordem para restaurar, 14 de março até 445 a.C., até Cristo, teriam que se passar 483 anos. E você vai contar o ano aqui como um ano de 360 dias. Então dá 173.880 dias. Versículo 25, a parte final. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará. Será morto Cristo. Então o Cristo tem que morrer? O Messias de Israel, o glorioso, aquele que nos livraria das mãos dos nossos inimigos, aquele que estabeleceria o trono de Davi, teria que morrer? Está dizendo aqui, seria morto. Depois de 173.880 dias, ele seria morto. Irmãos, no dia 6 de abril de 32 depois de Cristo, Jesus Cristo, montado no jumentinho, é reconhecido como Rei. Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o Rei. Mas o que acontece? Isso foi domingo. O que acontece na sexta-feira? Ele é morto.
Será morto o Cristo. 26. Depois das 62 semanas será morto o Cristo, ungido, e já não estará. Cadê o Cristo? Cadê o Messias? Depois que Jesus foi morto, cadê ele? Cadê o corpo dele? O que as autoridades disseram para o povo? Vieram seus discípulos e levaram. Levaram o corpo. O que aconteceu? Jesus então ressuscita, irmãos. 40 dias depois, já não está. É assunto aos céus. Cumpre-se a palavra do Salmo 110 que diz: Disse o Senhor a meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Foi morto o Messias, já não está. Já não temos mais notícia dele. Israel não tem notícia dele. Será morto ungido e já não estará. Isso, irmãos, prefiguradamente cumpriu na vida de José. O que aconteceu com José? O que os irmãos pensavam acerca de José? Os irmãos colocaram na cova, tiraram-no da cova, venderam-no aos midianitas, os midianitas o venderam como escravo lá no Egito. E na mente, no coração daqueles irmãos, o que é feito de José? Quando eles vão dar testemunho para o governador, o que eles falam? Nós somos 12 filhos, um já não existe. Ele estava falando com ele ali. Um já não existe. Falando com o próprio José. Um já não existe. Será morto. No coração, então, dos irmãos de José, José está morto. No coração de Israel, Jesus Cristo de Nazaré está morto. Será morto ungido, já não estará. Versículo 26. E o povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade e o santuário. Vamos lá, Vaguinho. Jesus Cristo profetizou, Vaguinho. Estão vendo essas pedras? Estão vendo esse templo? Não ficará pedra sobre pedra. Então Jesus está dizendo o cumprimento dessa palavra do Daniel. O povo de um príncipe que há de vir, destruirá a cidade. Quem destruiu a cidade, Vaguinho? Quem destruiu a cidade? O povo de um príncipe. Os romanos. Sabemos que foi o general Tito. Mas os romanos destruíram Jerusalém, destruíram o templo do Senhor, não ficou pedra sobre pedra. Irmãos, eles criam que entre as pedras haveria ouro. Botaram fogo ali e separaram as pedras das pedras para pegar o ouro. E cumpriu literalmente, não sobrou uma parede. Não ficou pedra sobre pedra. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O povo de um príncipe que há de vir. E quem é esse príncipe que há de vir? É o príncipe de um povo que destruiu Jerusalém, o príncipe romano. O príncipe romano. Naquela estátua de Daniel, o príncipe do pé, que é mistura de barro e ferro. E sabemos que é o império do anticristo. O povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, numa inundação. Até ao fim haverá guerra, desolações são determinadas. E o Daniel pedindo ao Senhor, perdoa o teu povo, reedifica a cidade, restaura Israel. O que Deus falou para ele? Haverá guerra até o fim. E essa é a história de Israel. Essa é a história dos judeus, coitados. Que sofrimento. Que tragédia. Haverá guerra até ao fim. Antes, irmãos, que se manifeste o príncipe da paz, Israel não terá paz. Não terá paz. Israel busca paz, busca segurança, até mesmo ao ponto de fazerem aliança
com o anticristo, com o antimessias. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Ele quem? O príncipe de um povo que há de vir. O príncipe do povo que destruiu Jerusalém. O príncipe romano fará aliança com muitos. Fará um pacto com muitos por uma semana. A última semana. Então, as 70 semanas são divididas em 3 grupos. 7, 62, 1. 7 e 62 se cumpriram na morte de Cristo, até a morte de Cristo. Falta uma, que corresponde a essa uma semana em que Israel, muitos de Israel, farão aliança com o anticristo, farão um pacto com o anticristo. Um pacto de paz, de segurança, por 7 anos. Na metade da semana, ou depois que se passarem 3 anos e meio daquela aliança, 42 meses daquele pacto, será quebrado. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Ué, mas não tinha dito que o santuário seria destruído? Tinha dito. Então o que a gente entende, subentende-se? Que o santuário vai ser reedificado, porque haverá sacrifício. O judeu não pode sacrificar, irmãos, a não ser no templo. Por isso que hoje você não vê judeus sacrificando. Aqueles rabis não sacrificam, aqueles levitas. Porque tem que edificar o templo. Mas para edificar o templo tem que resolver um problema. Lá na área do templo, o que tem lá hoje? Uma mesquita. Os muçulmanos plantaram lá, profanaram a área plantando uma mesquita. E de alguma forma, esse príncipe, esse pacto, de alguma forma vai permitir que voltem a sacrificar. Durante 3 anos e meio vai estar tudo tranquilo. Mas quando chega 3 anos e meio, aquele príncipe se manifesta como homem da iniquidade. Aí você vai ler em Tessalonicenses. Ele vai introduzir a imagem de abominação no templo. Ele fará cessar o sacrifício. Vai proibir os judeus de continuar o culto. Fará cessar a oferta de manjares. Lá em Tessalonicenses diz que ele vai exigir adoração para si. Todos vão ter que adorá-lo. E é nessa época que haverá, irmãos, a marca da besta na mão ou na testa. E alguns perguntam: irmão, é literal ou figurado? É espiritual? Ou será que de fato vai ter uma marca? Irmãos, vai ter uma marca. Não vai poder comprar, não vai poder vender. E quem não tiver a marca, vai? Vão ser decapitados. Vai ser decapitado literal ou figurado? O que vocês acham? O que vocês acham? Puxa, mas nós estamos numa época tão esclarecida, tanto avanço científico, será que eles vão voltar a essa barbárie? Vai, irmãos. Vai, o homem é mau. Eles falam que no período da história tem um movimento chamado Iluminismo. Ali no Iluminismo foi inventado guilhotina. Quantos perderam a cabeça? E os próprios líderes da Revolução Francesa. Igualdade, fraternidade. Vem cá, dá sua cabeça aí. Serão decapitados, o anticristo decapitará. Então haverá essa marca desse anticristo. Na metade da semana, ele então vai quebrar a aliança, quebrar o pacto. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador. E Jesus então, irmãos, nos chama a atenção para isso aqui. Quando, pois, vocês virem o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quem lê, entenda. Quem estiver na Judéia, fuja. Jesus então nos avisou disso aqui.
Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ah, mas ele tem um prazo de validade. Tem um carimbinho nele assim que Deus marcou. Qual que é o prazo de validade do anticristo? 42 meses. 1260 dias. Me dá mais um diazinho? Não. E como é que ele vai ser destruído? Como é que Deus determinou para que ele seja destruído? Jesus Cristo vem, os seus exércitos, e Jesus Cristo, com o sopro de sua boca, aniquila o anticristo. Pega esse anticristo, juntamente com o falso profeta, pega os dois e joga onde? Onde? No lago de fogo. Eles vão inaugurar. Eles vão inaugurar algo que foi preparado para o diabo e seus anjos. A besta e o falso profeta. Então Deus determinou a sua destruição. E Jesus Cristo, o Messias, então vai manifestar essa determinação de Deus, vai cumprir essa palavra de Deus. No final dos 7 anos, cumprindo-se então os 490 anos dessa visão, Israel será restaurado. A glória do Senhor virá sobre ti. Dispõe e resplandece, porque vai nascendo sobre ti a glória do Senhor. Depois dos 490 anos. Amém? Então Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus.